Será que Deus fala comigo algo e depois manda recado, alterando toda a ordem, tudo aquilo que Ele determinou para a minha vida? Será que Deus se arrepende e algo que Ele nos prometeu diretamente manda mensageiros para alterar? É o que nós vamos refletir hoje no Bate-Papo Cristão. A paz do Senhor a todos, eu sou Anderson Rigobello e mais um Bate-Papo Cristão está começando, e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco justamente sobre isso. Deus se arrepende? Se Deus falou e nos prometeu algo diretamente, Ele vai falar com outra pessoa que se arrependeu e voltou atrás? Como nós identificamos se é Deus ou não falando conosco? Para entender um pouco sobre isso, eu gostaria de ler a passagem que está no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 3, no versículo de número 11 até o versículo de número 18. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardar-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento e montou. E foi-se após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um carvalho e disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém, ele lhe disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que fostes. E ele lhe disse: também eu sou profeta, como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Isso, meu irmão, minhas irmãs, é algo comum que nós vemos. Às vezes nós temos uma promessa de Deus na nossa vida. Deus nos dá uma ordem para nós cumprirmos, requer algo de nós, nós fazemos e parece que demora para aquilo que Deus prometeu chegar. Parece que demora para que nós venhamos a receber, digamos assim, a nossa parte no tratado com Deus. Nós costumamos ficar ansiosos em relação ao que nós desejamos, a algo que nós precisamos. Nós temos a percepção de que Deus nos abandonou nesses momentos e que Deus nos mentiu. Não foi Deus falando ao meu coração. E é nesse momento que nós acabamos sendo vítimas, muitas vezes, do espírito do engano, que é o mesmo espírito do engano que agiu aqui nessa passagem que nós acabamos de ler. O reino de Judá, para nós entendermos o contexto da história, a nação de Israel, melhor dizendo, foi dividida em dois reinos, Judá e Israel, reino do norte e reino do sul. E o profeta velho estava do lado de Israel, o lado que primeiramente se corrompe, sai dos caminhos do Senhor, porque o seu rei Jeroboão, que havia lutado pela divisão do reino sob a direção de Deus, Deus havia falado diretamente com Jeroboão em função disso, dos objetivos de Deus, e ele então faz a divisão do reino, mas fica com medo do povo voltar a Judá e ele perder o seu reino se fosse o povo adorar em Jerusalém, se fosse adorar no templo. Dessa forma, ele leva o povo já à idolatria. E Deus manda um profeta de Judá para falar com o rei. E aí nós vemos então a falta de segurança de Jeroboão, que não confia no que Deus disse a ele, porque Deus disse que ele seria o rei de Israel, ele e sua descendência, mas ele não é fiel, ele prefere pelas mãos dele segurar
o reino. O profeta velho, por estar num lugar que se corrompeu e que provavelmente não ouviu a voz de Deus para alertar, se sente enciumado porque precisa ouvir um profeta de longe para abrir os olhos do rei. E o profeta novo faz o que Deus manda, mas ele, talvez inexperiente, com medo, estava obedecendo, mas estava doendo, mas estava sendo difícil. Eu acredito que não era uma viagem fácil a pé de Judá para Jerusalém. Talvez 1 ou 2 dias, e sem comer pão nem beber água para cumprir a promessa de Deus. Tanto que ele estava assentado, tentando descansar, tentando recuperar as suas forças para conseguir terminar o caminho e cumprir aquilo que Deus o havia mandado. Então, ao contrário do que muitos dizem, a culpa é apenas do profeta velho, que enganou alguém inexperiente. O profeta jovem faltou confiança em Deus e principalmente na sua relação com Deus. Porque se Deus falou diretamente com ele, mandando ir e dando instruções de como deveria proceder, se Deus visse a necessidade dele, visse que ele não fosse aguentar, que ele não fosse suportar, ele também falaria diretamente com o profeta novo, dizendo para ele agir de forma diferente. Quando o profeta velho chega até o profeta novo, ele chega sim com a intenção de enganá-lo, ou talvez de conversar. Como ele escuta o mandado de Deus para o profeta novo, ele decide então enganá-lo, talvez até com uma boa intenção. Nós não sabemos o coração, se a intenção era realmente prejudicar de alguma forma o profeta novo, porque se Deus já não estava mais falando com o profeta velho, a ponto de trazer alguém de fora para dizer a palavra de Deus, para dizer a vontade de Deus para o rei Jeroboão, ele não sabia do que Deus havia dito, instruído ao profeta novo. Ficou sabendo no momento que já estava conversando com ele. Então talvez a intenção não fosse matá-lo, ou não imaginou a consequência total daquela desobediência. Mas o profeta jovem faltou confiança na sua comunhão com Deus. Faltou ele olhar para si, que se Deus estava falando com ele diretamente, falaria se Deus, por acaso, mudasse os seus planos. Não precisaria de um intermediário, porque ele já havia falado antes diretamente com Deus. E é isso que nós temos que ter no nosso coração. Você quer saber se aquilo vem de Deus ou não? Faça uma oração sincera e silenciosa com Deus. É assim que eu costumo fazer, é assim que eu ensino na minha casa. Eu oro em voz alta, mas no momento de pedir algo, de falar com Deus sobre as minhas necessidades, é em pensamento, porque Deus é o único que pode ler o meu pensamento. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Inclusive o diabo, que não tem como saber o que está passando pela sua cabeça, pelo pensamento, que você está falando com Deus em pensamento. Lembra que Jesus disse sobre fechar-se no seu quarto em secreto e falar com Deus em secreto. Quando Jesus fala de falar com Deus em secreto, é às vezes falar em pensamento, manter o seu pensamento ligado a Deus, para que Deus saiba as suas necessidades. Deus já conhece as suas necessidades, mas você externa através do pensamento somente para Deus e não para os outros. Dessa forma, o profeta novo saberia que Deus falaria com ele. Só que ele estava com fome, estava com sede, e a história do profeta novo veio de encontro à sua vontade, ao seu desejo carnal. E aí a sua relação com Deus acaba sendo prejudicada, ele acaba sendo castigado, é morto por um leão e termina enterrado na terra da onde ele foi fazer o aviso, cumprir o chamado de Deus. Uma desobediência pode nos levar, talvez não à morte física, mas à morte espiritual. Pois aí Deus deixa de falar conosco, porque aí Deus olha para nós e vê um abismo transposto pela nossa desobediência, pelo nosso pecado, pela nossa ganância, pelo nosso egoísmo, pela nossa vontade de satisfazermos a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo, a nossa vontade de alimentar a nossa carne e não o nosso espírito e a nossa comunhão com Deus. Se Deus fala algo diretamente ao nosso coração e que ninguém o sabe,
Se alguém vier atrapalhar, se alguém vier dizer que os planos de Deus para sua vida mudaram, esse alguém está mentindo. Muito bem, irmãos, mais um Bate-Papo Cristão vai ficando por aqui. Deixa nos comentários a sua opinião, se você já passou por algo semelhante, as dúvidas que você tem em relação a isso. Vamos nos ajudar, vamos nos auxiliar. O seu comentário é importante para o crescimento da nossa comunidade. Outra coisa muito importante para o crescimento da nossa comunidade, tanto aqui como lá no Instagram, é você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, participar todos os domingos da nossa reflexão aqui no YouTube e também diariamente lá no Instagram, onde nós conversamos um pouco. Inclusive, você gosta da EBD? Lá nós temos material, versículos diários sobre a reflexão da aula da semana da EBD das Assembleias de Deus. Compartilhe também esse vídeo com alguém que precise, talvez, ouvir o que nós refletimos aqui hoje para se fortalecer novamente. Deixe o seu like no vídeo, assim o YouTube entende que o conteúdo daqui é importante, que você gosta das nossas reflexões, para poder te mostrar quando saem novos vídeos e também te oferecer vídeos semelhantes que possam edificar a sua vida e fortalecer a sua comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês e até o nosso próximo encontro.